A mesa, e quando eles não admitem que são racistas? O documentário de Marianne Noir, da pesquisadora e cineasta Mamé Fatou Niang, explora as identidades e experiências de 7 mulheres afro-francesas, versando sobre o que significa ser negra na França. A jornalista, apresentadora de TV e cineasta Rokhaya Diallo é autora de livros sobre racismo e secularismo e dirigiu 6 documentários para cinema e TV, entre eles O Ódio na Internet. E quem vai mediar essa mesa é a colunista, jornalista e maravilhosa Flávia Oliveira. Chega aí, Flávia! Maravilhosa! Prazer! Bem-vinda! Tarará. E os meus papeizinhos, né? Tarará, uma festa de papel aqui. Mamé Fatou Niang, s'il vous plaît. Ah, aplausos. Meu Deus. Bem-vinda. É tanta mulher bonita, gente, que maravilha. E para fechar a mesa, Rokhaya Diallo, merci. Bem-vindas, boa mesa para vocês. Passa o bastão. Passa o bastão. Por favor. Boa noite a todas e todos. Vou pedir Vou explicar um pouquinho da dinâmica desse nosso encontro dessa noite, mas antes de começar a conversa com essas 2 mulheres incríveis, vocês vão ter certeza disso ao fim dessa mesa, eu precisava fazer um comentário, não sei se Júlio está aqui, e Écio, sobre essa cena de formatura, né? Uns anos atrás, talvez 1 década e meia ou 2 décadas atrás, existe talvez uma lenda urbana, talvez uma história real, de um presidente americano que, em visita ao Brasil, nos espaços de poder que ele visitou, ele perguntou ao então presidente brasileiro: onde estão os negros desse país? Isso em razão do ambiente de aguda desigualdade racial que, em alguma medida, confinou os negros brasileiros às funções subalternas e não ao centro do palco. E 2 décadas depois, viu, Júlio, com muita emoção, com muita alegria, estão ali os negros brasileiros, né? Prontos, formados para contar as nossas histórias. Isso não é trivial. Faz alguns meses que a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, divulgou um estudo sobre a produção brasileira de filmes comerciais no ano de 2016, e 70% praticamente dos filmes foram dirigidos por homens brancos e 60% dos roteiros foram escritos por homens brancos. Então, a gente tem uma produção ainda muito marcadamente excludente, né, da produção, dos saberes, das histórias da população negra brasileira, que é a maioria. Essa iniciativa da FLUP, né, em parceria com a área de roteiros da TV Globo, ela tem um caráter revolucionário, porque mexe nessa estrutura de quem conta as nossas histórias, as histórias que nós brasileiros e mundo afora vamos assistir. Dito isso, eu vou dar início à nossa mesa. Vou explicar primeiro que a gente vai ter tradução simultânea. As nossas convidadas vão falar em francês. E a gente vai fazer uma primeira rodada de fala delas, de considerações iniciais. Na sequência, vamos bater um papo entre nós aqui, as 3, porque 3 pretas numa mesa, né? Não faltam perguntas. E, na sequência, a gente vai ter a última meia hora para intervenções de vocês, da plateia do auditório. E eu vou pedir que elas sejam objetivas para a gente conseguir atender ao máximo de participações. Está combinado assim? Não ouvi.
Bom, essa mesa se chama E Quando Eles Não Admitem que São Racistas. E nossas convidadas são Rocaia Diallo. Rocaia é jornalista, escritora, documentarista e se autodenomina ativista, feminista e antirracista. Foi cofundadora de uma associação chamada Les Indivisibles, os Indivisíveis, é isso? Destinada a desconstruir preconceitos e estereótipos étnico-raciais com humor e ironia. Por alguns anos, essa associação concedeu um prêmio, com todas as aspas, por declarações racistas de personalidades de figuras nacionais da França. Imagina se a gente fizesse isso aqui, não ia parar de dar prêmio, né? A Rocaia é autora de Racismo, Modo de Usar, um ensaio que apresenta clichês que minorias francesas, não apenas a população negra, enfrentam no cotidiano. E eu acho que aqui também daria um material para um outro ensaio, viu? Rocaia. Ela dirigiu os documentários As Marchas da Liberdade, De Paris a Ferguson, Culpado de Ser Negro, ambos de temática racial, e As Redes do Ódio, sobre ofensas, ameaças e crimes de internet. Ela própria foi vítima de injúria e incitação ao estupro. Processou e conseguiu a condenação do criminoso, um jovem de 23 anos. E, em 2015, ela lançou um livro, o livro se chama Afro, e é sobre cabelos crespos, cabelos naturais. Uma tendência também nossa, brasileira, né? E que Mami Fatou, nossa segunda convidada, classificou como revolucionária, não apenas na França, nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E depois ela vai nos falar mais disso, sobre essa questão do alisamento dos cabelos no Brasil. Mami é franco-senegalesa, professora de literatura francesa em Pittsburgh, onde ela vive atualmente, nos Estados Unidos. Ela tem mestrado em inglês pela Universidade de Lyon. Estudou na Universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos. No doutorado, ela se dedicou à representação das periferias na literatura e no cinema francês contemporâneo. Estudou, em particular, os subúrbios e a representação das mulheres negras. Em 2015, produziu, com a estudante Kate Nielsen, o filme Marianne Noir, Marianas Pretas. Mas essa tradução não faz sentido, ela só faz sentido como Marianne, porque essa é a figura feminina que representa a República Francesa. E o documentário da Mami entrevistou 7 mulheres negras, né? E a forma de como elas são representadas ou tratadas pela sociedade francesa, e ela tem uma declaração importante sobre isso. Oficialmente, a República, essa figura, Marianne, não tem cor, não tem raça. Eu acho, nas palavras dela, uma questão muito sintomática de um mal que tentei apontar em meu documentário, porque a República tem cor. Marianne tem uma cor desde a sua criação. E, certamente, não é a cor negra. Vocês veem que a gente vai... Ninguém sai, né? Eu vou passar a palavra para a Rocaia, começando. Vamos fazer uns 10 minutos de fala inicial. E eu acho que a gente podia começar com a sua trajetória pessoal de construção ou de assunção de identidade negra, né? E essa experiência do ódio virtual. Podemos? Bem-vinda. Alors, bonjour. Merci beaucoup. Je remercie vraiment le FLUP de m'avoir conviée. Je suis très, très heureuse d'être là. Depuis que je suis arrivée hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes formidables. Muitas pessoas incríveis. As conversas são muito interessantes. Eu acho que o Brasil é um país apaixonante.
principalmente para quem se interessa nas questões de raça. Eu trabalhei muito sobre essas questões e eu agradeço a Flávia por ter me chamado e estou feliz por dividir esse palco com a Name Fatou. Acho que nós temos muitas coisas para trocar. Meu nome é Roqueia Diallo, eu nasci em Paris, eu cresci em Paris, no subúrbio parisiense. Meus pais vieram do Senegal, chegaram nos anos 70. E é um paradoxo, porque eu demorei para entender que eu era negra. Eu cresci em bairros onde havia muita miscigenação, muitos amigos, muitos colegas da escola tinham várias origens, alguns de origem árabe ou asiática. E não era um problema em si, não era uma questão em si, porque havia alguns alunos que tinham pais brancos, mas não nos perguntamos, isso não era uma questão. Eu morei nesses bairros de mixigenados e depois eu comecei a estudar na faculdade, depois do colégio, e quanto mais eu progredia nos meus estudos, menos negros tinha. Aí, em determinado momento, eu era a única negra da minha turma. Eu vi que a atenção era focada em mim. Eu já tinha 22 anos e as pessoas me perguntaram de onde eu vinha. Eu não entendia no início. Eu dizia que eu vinha de Paris, porque é o lugar onde eu nasci. Mas as pessoas não ficavam satisfeitas com essa resposta e perguntavam: mas antes de Paris, você estava onde? Eu falava: não, eu não tinha nascido antes. E foi o momento em que eu entendi que não era vista como a francesa e começaram a me dar defeitos relacionados à minha cor, a cor da minha pele. Eu não fui parabenizada pela qualidade do meu francês, apesar de ser a língua que eu falo desde que eu nasci. As pessoas me parabenizavam: você fala muito bem francês, você não tem sotaque. Mas para os franceses eu tenho um sotaque parisiense muito marcado, então eu tenho um sotaque sim, mas as pessoas esperavam um sotaque estrangeiro. Foi no momento em que eu entendi que as pessoas não me entendiam como francesa e que havia uma imagem de quem é francês e eu não me encaixava nessa imagem. Então, e o cinema e a televisão vinculam essa imagem. O cinema não retrata pessoas como eu, não somos presentes na televisão ou no cinema. E eu me dei conta que meus amigos asiáticos ou árabes viviam os mesmos problemas. E é uma violência muito grande, porque nós nos sentimos em casa, mas no dia a dia há muitas pequenas agressões que nos fragilizam e que nos levam a nos perguntar sobre o fato de pertencer à França. Eu quis redefinir a identidade francesa e mostrar que ser francês não é uma questão de cor da pele ou de religião. E a mídia também, na mídia tinha cada vez mais discursos racistas. Por isso eu fundei a minha associação Os Indivisíveis, para retomar o poder sobre o que era falado sobre nós. Eu queria mostrar que eu podia reverter a situação, apontar as pessoas que nos criticavam e ridiculizar aquelas pessoas. Por isso eu montei essa associação, Os Indivisíveis, e depois eu me tornei jornalista. Por acaso, eu fui convidada para participar de um programa de TV. Eu trabalhava com desenhos animados, é uma coisa interessante em termos de representação, mas era outra profissão. E eu fui convidado para um programa de TV, acabei aceitando o convite e resolvi me especializar sobre as questões de gênero e de raça, o que na França é bastante difícil, porque a França se considera um país sem racismo, que não vê as cores, que não vê as diferenças. É um ideal muito bonito, mas na realidade, a realidade me relembra diariamente que eu sou negra, apesar de ser francesa. Então havia essa discrepância entre a teoria e a realidade vivenciada no cotidiano, assim. Então eu queria questionar essa realidade. E a questão racial tem pouco espaço no contexto francês. Isso dificulta o meu trabalho, porque na França, quando tentamos falar de questões raciais,
Eu vou falar da palavra raça. As raças não existem no plano biológico, são construções sociais e históricas e ideológicas. Nós temos o mesmo sangue, podemos fazer transfusões entre raças diferentes, mas socialmente pertencemos a categorias distintas, com posições sociais distintas. Então, quando falamos disso na França, somos taxados de americanizados. Então, nos dizem, vocês querem aplicar a visão americana à França, mas a França não é assim. Mas tem pessoas que sofrem e que não conseguem expressar e verbalizar tudo que gira em torno da questão racial. É como se todo mundo enxergasse o que acontece e todo mundo fugisse do assunto. Nós fala-se dos muçulmanos, de culturas que não se integram, mas não se fala do fato que nós temos um problema com os franceses negros, os franceses árabes, porque eles não são considerados franceses a 100%. Então, o trabalho que eu fiz em torno dessas questões é um trabalho de jornalismo. Eu faço crônicas na televisão, para rádio. Eu fiz documentários também. Eu fiz dois documentários sobre a violência por parte da polícia. Martin Luther King teve um documentário que teve uma repercussão grande na França nos anos 80 e outro que vai ser exibido amanhã à noite, junto com o documentário da Namé Fatou. Eu fiz um trabalho sobre o imaginário coletivo. Em 2009, quando eu fui para a TV pela primeira vez, eu recebi e-mails entusiastas de pessoas que diziam: é a primeira vez que eu vejo uma francesa negra de cabelo crespo que vem falar de um assunto sério na televisão francesa. Isso foi em 2009, recente. Aí, houve outros negros antes de mim, mas não que juntassem todas essas características. Aí eu me dei conta que meu cabelo crespo na TV tinha um sentido político. Eu trabalhei com Brigitte Saubier, uma fotógrafa, para fazer o retrato de 100 pessoas. Nós fotografamos essas pessoas em Paris, porque Paris não é apenas Catherine Deneuve ou Bardot, são a cantora Imani, Gazelle Buzz e o rapper Youssouf. Então, eu queria mostrar outro rosto da França e mostrar que temos orgulho. Eu fiz também um gibi que se chama Paris Amigo. Muitas vezes o Paris é retratado através de mulheres brancas, mas eu não me reconheço nessa imagem que é vendida para o mundo. Paris é uma cidade muito conhecida, mas nossos rostos não são usados para promover a cidade. Enquanto Paris é a cidade mais multicultural da Europa, que tem mais muçulmanos, mais diversidade na Europa. Eu quis fazer esse gibi junto, é uma comédia romântica parisiense. Eu pensei que se a gente não contasse nossas histórias com nossos próprios personagens, eu me emocionei com a entrega dos diplomas com roteiristas, porque eu acho que precisamos criar nossos próprios personagens. Minhas heroínas são mulheres asiáticas, brancas ou negras que representam a diversidade parisiense. Eu vou fazer para a Mami a mesma provocação inicial que fiz sobre essa construção ou essa percepção da identidade negra. Queria saber da sua experiência particular e como isso chegou no seu trabalho, mas também na sua experiência entre a França e os Estados Unidos, né? Houve uma referência que a gente ouve muito aqui no Brasil, que é essa reflexão sobre o racismo, sobre
a desigualdade racial é algo que nós importamos dos Estados Unidos. E, na origem, o Brasil era, na verdade, uma democracia racial. Me parece que é o mesmo discurso presente na França. E outro dia, durante a Copa do Mundo, a gente ouviu, ou teve acesso aqui pelo Brasil, a um depoimento muito forte de um jogador belga chamado Lukaku, em que dizia isso: se eu jogo bem, eu sou belga, se não, eu sou de origem... Eu esqueci de onde é a origem dele. Quem é um fã de futebol aqui? Do Congo, exatamente. Quando ele não joga bem, ele é um belga de origem congolesa. Obrigada, gente. Tá vendo? Futebol, todo mundo sabe tudo aqui. Então, Mami, me fala dessa sua experiência, da sua trajetória. Obrigada. Muito obrigado. E eu quero também agradecer aos organizadores do festival. Eu cheguei 4 ou 5 dias e é um prazer ver todas essas pessoas reunidas. Faz 4 dias que eu olho os penteados e eu penso o quão somos bonitos, nosso cabelo, nosso sorriso, somos bonitos. Meu nome é Mame Fatou Niang. Eu vou explicar um pouco meu percurso, mas meu percurso inclui o Senegal, além da França e dos Estados Unidos. Eu nasci no Senegal. Eu passei 1/3 da minha vida no Senegal, 1/3 na França e 1/3 nos Estados Unidos. Então, a questão da identidade é uma questão que vem do fato que eu passei por esses 3 países. Muitas vezes me perguntam como eu descobri que eu era negra e a minha relação com o fato de ser negra. Como eu passei parte da minha infância no Senegal, eu descobri que era negra quando eu cheguei na França. Eu nunca tinha me perguntado isso antes. No Senegal, eu era senegalense. Eu não me perguntava isso. Na escola, nós limos Senghor e falamos da negritude, mas eu era apenas uma menina senegalense. Eu tinha uma identidade social definida em relação à minha família. Eu não me enxergava como negra. E essa pergunta caiu em cima de mim quando cheguei na França. E como Rocaia disse, na França, quando você estuda e chega no colégio e depois na universidade, você acaba sendo o único negro. E o peso da representação, as pessoas dizem como você fala bem francês, são pequenas coisas. Eu estou escrevendo um ensaio sobre esses primeiros anos que eu vivi na França e é um diálogo com minha mãe também. Eu cheguei na França com uma ideia muito segura do que era a minha identidade, Fatou Niang, filha dos meus pais. Mas 20 anos depois, muitas coisas aconteceram na França, nesses primeiros anos na França e na faculdade, que me deparei com racismo, simplesmente com racismo, porque eu nunca tinha me enxergado como negra antes. Não sei se vocês conhecem o sistema da universidade, escolas preparatórias na França, dos pré-vestibulares. Temos que escrever um ensaio. O professor sentava na minha frente para conferir que eu não trapaceava. Eu sou muito próxima da minha mãe. Minha mãe estava no Senegal naquela época. Quando me aconteciam essas coisas, ela me encorajava. Você vai reescrever um ensaio. E 20 anos depois, eu falei, sabe por que o professor pediu para eu reescrever esse trabalho? Não é um acaso. Você sabe por quê? Minha mãe falou que sim, e eu perguntei, mas por que você não me explicou? Eu pensei que eu não tinha feito um trabalho satisfatório, e eu não cheguei a me perguntar que aquele professor nunca tinha tido uma estudante negra, que ele duvidava das minhas capacidades. Eu pensei que eu não tivesse feito um bom trabalho. Então, os meus primeiros anos na França foram permeados por esses pequenos detalhes ligados à minha cor.
existe o acaso, mas muitas coincidências não é um acaso. Eu comecei a me dar conta que havia alguma coisa que me diferenciava dos outros, algo estrutural, que fazia com que eu era vista de forma diferente dos demais estudantes. Primeiro porque era mulher, mas principalmente porque era a única negra. Então, eu tive dificuldade de me identificar, de me considerar como negra, porque eu não sou apenas negra, mas em determinado momento, todas as forças levam você a você se ver assim. Aí comecei a fazer um master na faculdade e meu professor, meu orientador, disse que eu precisava estudar, fazer um trabalho sobre Virginia Woolf, não me deixou escolher o assunto. E eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos para seguir uma aula sobre Virginia Woolf. A aula estava lotada, não tinha mais vaga, então eu segui a aula seguinte, esperando que tivesse uma vaga na aula sobre Virginia Woolf. Eu me deparei com uma professora negra, era uma aula sobre o hip hop. Eu pensei, mas o hip hop não é um assunto de universitário, foi uma revelação. E nessa aula eu redescobri várias coisas, como negritude, libertação, identidade. Isso me libertou, redescobrir esses temas, e isso aconteceu nos Estados Unidos. Quando eu voltei para a França, no final do semestre, eu disse para o meu orientador que eu pararia de trabalhar sobre Virginia Woolf. Eu fiz minha monografia sobre o papel do riso na diáspora negra, comparando o Senegal, Estados Unidos e Brasil. Depois me deram uma bolsa, várias universidades americanas me deram bolsas. Em 2005, eu não tinha condições de fazer esses estudos na França, porque os estudos negros na França não existiam. E foi uma coisa fundamental. Eu faço parte de um grupo de jovens diplomados, formados na universidade, francesas, afrodescendentes, que saíram da França em 2005 para morar nos Estados Unidos, porque as universidades americanas nos acolheram para nos estudar como afrodescendentes, e as universidades francesas tinham receio em fazer isso. Então, hoje sou professora de universidade, eu fiz um doutorado e sou professora nas universidades já há 7 anos. Muito obrigada. A gente tem tanta coisa para debater, vai ser dureza. Mas eu queria começar exatamente pela questão da mulher. A gente falou, Mami Fatou trouxe essa dimensão de se descobrir mulher negra e essas diferenças. O Brasil também é um país profundamente machista e racista, e mulheres negras estão na base das estatísticas socioeconômicas. Renda baixa, maior desemprego, uma participação muito menor em cargos gerenciais e de chefia, um predomínio nas funções, com todas as aspas, subalternas, normalmente chefes de família sem cônjuge e com filhos, o que também tem uma consequência forte em relação ao acesso ao mercado de trabalho. Também são as maiores vítimas da violência doméstica. E tem os filhos, que são os jovens negros com maior incidência de violência. Eu queria saber o que aproximou o trabalho de vocês, né, dessa questão da condição feminina, da representação feminina. Vou começar pela Mami e depois Rocaia fala, porque o documentário, né, Marianne, trata exatamente dessa questão da identidade feminina e do papel da mulher negra. O que você pode falar para a gente sobre isso? Foi um ano muito difícil para mim. Eu estava acabando de escrever um livro,
mas eu parei um pouco para fazer esse documentário pelo motivo seguinte: em 2014 houve um filme chamado Bande de Vie. Esse filme era muito esperado na França pela primeira vez. Era um filme com orçamento grande, com um elenco quase integralmente negro. E as primeiras imagens do filme eram promissoras. O filme foi horrível, eu não vou entrar em detalhes. Vocês podem ver na internet a respeito. E depois de assistir uma conferência com a diretora, eu cheguei, Céline Sciamma, a diretora era uma mulher branca de classe média. Eu estava na plateia durante essa conferência. Eu pensei, nós temos que contar nossas narrativas, não podemos deixar os outros falarem de nós. Aparentemente, essa mulher tinha boas intenções, mas eu senti que tinha essa emergência, sair dessa produção do discurso sobre os negros. E eu fiz o documentário, e quando falamos em representação, o filme mostra 7 mulheres. Eu me perguntei qual é o lugar da mulher negra no espaço público francês, e a primeira entrevistada demorou para responder. E no segundo dia eu fiz a pergunta para a segunda entrevistada, ela também hesitou. Eu pensei, não pode ser. No terceiro dia foi a mesma coisa, com a quarta entrevistada foi a mesma coisa, etc. E quando eu juntei todas essas pausas nas respostas, o conjunto chegava a 3 minutos. 3 minutos de silêncio é muito longo, é muito tempo. Quando eu falo sobre esse filme nas minhas aulas, eu boto o cronômetro do meu telefone em 3 minutos, eu peço fazer silêncio durante 3 minutos. Esse silêncio, ele é assustador, porque ele mostra a falta de lugar concedido aos negros na França. Eu acho que o Dr. Sarr falou disso ontem. Nós somos vistos através de estatísticas, e não somos apenas as estatísticas. Quando alguém morre de fome, eu não vou dizer que essa pessoa é apenas uma barriga que precisa comer. Nós somos inseridos em uma ordem econômica da qual não temos os códigos, e nos colocam embaixo da escala das estatísticas econômicas, etc. Então, daí a importância de retomar o domínio da produção do sentido, impor novos códigos que nos definem e sair desse quadro imposto pela sociedade. Eu acho que isso é o sentido do meu trabalho acadêmico e do meu trabalho artístico e como realizadora também. Merci beaucoup. Rocaille. Subiu o sarrafo, ficou mais difícil agora. Mas queria que você trouxesse essa experiência também da mulher negra, né? Você que se auto-intitula também feminista, mas queria um pouco do seu depoimento sobre a experiência de ódio virtual que você sofreu. E uma ofensa muito relacionada a gênero, né? Porque era uma incitação ao estupro. Alors, merci Mme Fatou pour cette intervention. Obrigado, Moi, je pense que je suis le silence. Mme Fatou, por essa intervenção. Eu sou esse silêncio de 3 minutos, porque eu sou uma das poucas mulheres negras no espaço público francês. São poucas mulheres negras cuja profissão de jornalista leva a expressar opiniões.
poucas pessoas têm a oportunidade de analisar a atualidade no espaço público francês. E o fato de eu ser uma mulher negra no espaço mediático francês, que é dominado pelos homens brancos, é uma subversão em si, independente do conteúdo da minha fala. A minha presença já é uma subversão em si, e essa subversão provoca agressividade. E eu me dei conta, desde que eu entrei nesse espaço público, que existe uma espécie de histeria totalmente irracional, provocada por qualquer coisa que eu diga. Independentemente do que eu falar, existem pessoas nas redes sociais, conhecidas ou desconhecidas, que me atacam, pessoas histéricas. Isso demonstra que não é o conteúdo do que eu falo que levanta um problema, mas que é a minha pessoa. Temos na França uma cultura das minorias dóceis. Eu sou de uma família pobre, meus pais eram operários. Eu tive uma trajetória atípica. Quando nasci, ninguém poderia dizer que eu chegaria onde eu cheguei. Eu tenho consciência de que minha trajetória foi um milagre e esperam que eu fique grata por isso, pela posição que eu ocupo hoje. Mas eu não tenho motivo de agradecer mais do que os brancos que estão na televisão junto comigo. Eu trabalhei, como todas as pessoas que aparecem na TV, e as pessoas brancas não esperam não se espera das pessoas brancas que agradeçam por isso. Eu tenho sorte por estar onde eu estou, mas a minha posição não representa das pessoas negras na França. Eu sou uma exceção. Eu tenho consciência que, mesmo com muito trabalho, a maioria não consegue sair dessa situação. Eu acho que meu dever é denunciar a condição das pessoas que não teve tanta sorte quanto eu. E isso gera agressividade. As pessoas se sentem agredidas. Eu acho que as pessoas dominantes conseguiram criar um quadro confortável para eles. Eles ignoram as problemáticas vivenciadas pelas minorias. Eles podem viver a vida toda sem ouvir falar dos problemas que nós vivenciamos. E o fato de eu estar na frente deles e de obrigá-los a ouvir o que eles não querem ouvir, isso os irrita. E parte do ódio que eu recebo é vinculado a isso. Na rede social, vocês podem ver no Twitter, por exemplo, meu timeline no Twitter, eu sou agredida diariamente, o tempo todo, no Twitter. Quando eu dou uma entrevista, pessoas me xingam, são xingamentos racistas. Eu gosto do meu país, do meu pai, o Senegal, mas eu não tenho a menor intenção de ir embora da França. Então, meu documentário, As Redes do Ódio, foi feito após uma chamada, uma incitação ao estupro. E o filme começa por minha história. Eu investiguei o ódio antissemita, a homofobia, o racismo. Eu encontrei a pessoa que me agrediu, era um jovem de 23 anos, aparentemente inofensivo. Todos os racistas não são necessariamente, não se enquadram na imagem do fascista que temos. Esse rapaz me ameaçou me estuprar, ele foi condenado, foi multado. E também houve uma pessoa que me chamou de macaca e ameaçou me matar. Eu consegui que ele seja condenado. Eu consegui entrar na justiça e dizer que o Twitter é uma área, é um lugar onde também o direito se aplica. E se eu for ameaçada nas redes sociais, eu vou levar a pessoa para o tribunal e ela vai ter que pagar alguma indenização não somente pelo que eu sofri, mas por também
o que todas as pessoas como eu sofrem. Eu lembro da antiga ministra da Justiça, Cristiane Taubira, que é de origem guianense. Ela foi taxada de macaca, ela ouviu cada coisa. Daniela Obono também, que é deputada eleita de extrema esquerda, pediram para ela falar Viva a França, como se, eu pensei na Elia Camorra também, primeira cantora negra que com tanto sucesso na França. Ela é uma mulher negra, ela não aparece na capa das revistas, riem da aparência dela. Então, todas as mulheres negras são vítimas dessa violência. Nós temos que lutar diariamente para manter a possibilidade de existirmos com dignidade, porque fazem de tudo para nos intimidar e nos tirar do palco. Isso é mais, isso é vivenciado por todas as mulheres. É muito impressionante como o discurso, a fala de vocês duas tem eco, né? É absolutamente a mesma realidade, o mesmo cotidiano que homens e mulheres, mas em particular mulheres brasileiras sofrem. Eu trouxe um dado aqui que vai muito na direção do que Rocaia estava dizendo. Também no Brasil, o discurso de ódio é muito direcionado, sobretudo, a mulheres negras. É uma pesquisa de um sociólogo chamado Luiz Valério Trindade. Ele defendeu uma tese de doutorado, analisando 109 páginas do Facebook, 16 mil perfis de usuários, 224 artigos jornalísticos sobre casos de racismo nas redes sociais brasileiras no período de 2012 a 2016. 2 em cada 3 usuários que disseminam intolerância racial são homens na faixa de 20 a 25 anos, portanto, na faixa etária do indivíduo que te atacou, Rocaia. E 8 em cada 10 vítimas de discurso depreciativo nas redes sociais são mulheres negras entre 20 e 35 anos. Portanto, inclusive, nesse ambiente virtual, a disseminação de ódio também é absolutamente direcionada ou concentrada nas mulheres negras. A percepção que vocês têm em relação à França é exatamente a mesma, né? A mesma situação experimentada pelos brasileiros. Eu acho que foi a Mamê que falou de exceção, de ausência na universidade. As duas falaram, né, de se sentir como a única aluna na universidade. Imagino que nos níveis mais avançados, como mestrado e doutorado, ainda mais, né? E eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência do acesso à educação. No Brasil, a gente tem aproximadamente uma década e meia de implementação de um sistema de acesso à universidade pública por meio de cotas raciais e sociais. Isso mudou a cara da universidade brasileira, tinha uma estimativa inicial de 150 mil alunos em anos recentes, a partir da promulgação dessa lei, mas a gente ainda tem barreiras, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência de formação e de acesso ao mercado, sendo mulheres negras de alta qualificação em 2 países de alto desenvolvimento humano, né? Supostamente de alto desenvolvimento humano. A experiência na Universidade Francesa para as pessoas negras é bastante interessante. A maioria dos estudantes negros na França, eu falo dos anos 90 até meados dos anos 2000, são estudantes africanos, vindos da África, não franceses. Parte deles acaba morando na França, outra parte volta
para o seu país. Eu, quando saí do pré-vestibular em Lyon, haviam 3 grupos de negros. Tinham os caribenses, que era um grupo, os negros africanos, outro grupo, e um terceiro grupo com os poucos negros franceses. Era um grupo minoritário. Eu, na França, na faculdade, não tinha nenhum amigo negro que tivesse sido criado na França. Os meus amigos negros vinham do Caribe, da África. Então era muito raro, muito difícil ver negros franceses nascidos e crescidos na França. Eu reparei, nos 2 últimos anos, eu participei de muitas conferências nas universidades americanas para mostrar o meu filme, meu documentário, e me dei conta, eu gosto de estatísticas, eu me perguntei, em cada exibição do filme havia um pequeno grupo de 5 ou 6 pessoas, ou 15 pessoas em Nova York, de franceses negros criados na França que foram estudar nos Estados Unidos para fazer doutorado. Quando vou para Berkeley, às vezes esses grupos juntos são de 20 pessoas, 20 franceses negros. Então você vê o desperdício na França dessas pessoas que precisam se exilar para a Inglaterra e Estados Unidos porque eles não encontram seu lugar na França. Mas um pequeno grupo foi criado recentemente e para juntar os estudantes de master e doutorado que trabalham sobre as questões africanas. Eu vi que tinha 15 pessoas trabalhando sobre esses assuntos e já é uma revolução. Isso aconteceu nos 5 últimos anos. Nos últimos 5 anos, porque existe um núcleo de professoras, aliás, como Mabulassa Mauro, que lutam para essas questões, que resolveram permanecer na França. A maioria deles tiveram a oportunidade de ir para Estados Unidos ou Inglaterra, mas resolveram permanecer na França para tocar essas questões. Então, estamos em um momento importante, onde temos uma nova geração de estudantes nascidos, criados na França, que trabalham sobre essas questões. Mas ainda é difícil. Essas questões na França, falar em discriminação positiva é muito difícil. A França é o país do universalismo. Teoricamente, a raça não existe, então não podemos estabelecer distinções baseadas na raça entre cidadãos. E isso torna a nossa conversa muito interessante. Como podemos falar de nós? Como podemos falar do que nós vivemos quando faltam palavras no léxico do nosso país, no léxico jurídico do nosso país, para expressar isso? Quando eu, Rocaia, outras pessoas apontamos essas ocorrências e nós apontamos o problema, que é o problema de sermos mulheres negras, nós somos taxadas de racista, porque a raça não existe, teoricamente. Então, é muito estranho sermos espelhadas dessa forma. Nós temos que criar uma linguagem que nos coloca, afinal, no lado dos racistas, porque nos perguntam por que vocês se consideram negras e não apenas francesas. Eu gostaria de me considerar apenas francesa, mas o meu dia a dia me prova que eu não sou vista assim. Então, as coisas mudam, mas devagar, mas elas mudam aos poucos. Je trouve qu'il y a un paradoxe, parce que d'un côté, quand on dit qu'on est... Porque, por um lado, quando dizemos que somos negras, as pessoas falam, não, vocês são francesas, não tem cores, não tem raça.
E quando dizemos que somos francesas, temos que explicar de onde nós viemos, de onde vieram nossos pais. Então, nós estamos sempre dentro desse paradoxo e não podemos ser o que somos realmente. Só podemos ser franceses quando ganhamos a Copa do Mundo, ou como aquele homem do Mali que salvou, ele era clandestino, não tinha visto, e havia uma criança em perigo, pendurada em um terraço de um prédio. Ele subiu e salvou a criança, e o presidente resolveu dar a ele a cidadania francesa. Então, tem que fazer esse tipo de coisa para merecer ser francês. Eu acho que isso é um paradoxo. Temos que ser considerados, temos que nos destacar para sermos considerados franceses. Tempo de mais uma rodada, né? Então, eu quero introduzir aqui duas agendas, digamos, positivas. Não, que a gente está muito crítico, né? A Mami falou... Não, Mami, você comentou que a sua pesquisa nos Estados Unidos foi sobre o efeito do sorriso, do riso, nas culturas diaspóricas Senegal, França e Brasil. Eu queria saber o que você concluiu dessa experiência brasileira, ou o que você estudou ou percebeu nesse estudo sobre Brasil. Ce que tu as étudié du Brésil. Esse trabalho foi minha monografia 17 anos atrás. A partir dali, eu fiz um doutorado sobre as periferias. Mas quando eu comecei esse trabalho de monografia, foi uma revolta minha. Eu estava revoltada em relação àquele professor que pediu eu estudar Virginia Woolf, algo que eu não queria. Foi o que eu disse. Eu não me perguntei se eu era negra enquanto eu era apenas senegalense. Mas o que eu achei interessante e que me levou a fazer esses trabalhos acadêmicos, eu vou voltar a falar de como eu me sinto. Eu não me sinto, eu não me pergunto o que é ser negra diariamente. Essa pergunta de onde você vem mostra que as pessoas na França relacionam a cor da pele e a cidadania. Mas a minha monografia foi um trabalho de 1 ano de duração, foi um trabalho muito importante. Eu voltei para o Senegal, eu fiz esse trabalho na França, depois eu vim aqui para o Brasil e eu fiz esse mesmo trabalho nos Estados Unidos. E, além das 52 páginas da minha monografia, o mais importante era ver essa continuidade. Quando eu estava no Senegal, nunca tinha viajado para o exterior, nunca tinha ido para o Mali ou outro país da África. A África se resumia ao Senegal para mim. Na escola, nos ensinaram a história dos impérios do Ghana, do Mali, mas para mim a África era o Senegal. E a coisa mais importante para mim foi esse percurso, que essa monografia me possibilitou, desse percurso entre a África, a América e o Brasil, através do qual me dei conta que, apesar das diferenças de idioma, de situações, havia pontos em comum na cultura ocidental. Essas coisas em comum se tornam estatísticas, mas eu vi esses pontos como coisas que resgatamos. Eu não queria falar tanto da criminalidade, tudo que é associado aos negros, mas sim a esses rastros que eu vi no Senegal,
na Inglaterra, o que eu ia fazer com esses rastros da cultura africana. Então, isso me levou a me perguntar sobre o que é ser negro, o que é a identidade negra. Eu me baseei na minha própria experiência, porque em determinado momento na minha vida, vivenciei isso. As pessoas me falam, você saiu do Senegal muito jovem, você não pode falar sobre o Senegal. Muitas vezes as pessoas nas redes sociais me falam, você não tem autoridade para falar da França porque você mora nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos me falam que eu também não posso falar dos Estados Unidos porque eu cheguei já depois de adulta. Então eu resolvi falar de mim mesma, de falar do meu espaço, de recriar meu próprio espaço, meu próprio tempo. É difícil fazer isso, mas isso é o objetivo da minha pesquisa, criar um mundo para mim. E eu vejo o mundo como círculos concêntricos. Como eu penso mim mesmo dentro do mundo e como integro meus amigos, minha família, as pessoas que estão aqui nessa representação, como eu, Fatou, mulher negra. Rokhaya, a você eu pediria que nos falasse dessa pesquisa sobre os cabelos naturais, que Mami, lá atrás, quando a gente conversou, falava de uma revolução em andamento. Alors, merci pour cette question. Déjà, pour rebondir sur ce que você par rapport ao positivo. Sobre o lado positivo, a gente falou muito do lado negativo das redes sociais, mas ainda faço parte das redes sociais porque eu recebo muitas mensagens positivas. Eu consegui conhecer muitas pessoas através das redes sociais na França ou no exterior. Então, as redes sociais são as ferramentas para movimentos revolucionários também, conecta pessoas e isso permite divulgar preocupações que não têm visibilidade algumas vezes. Então não é apenas uma coisa negativa. Sobre a questão do cabelo, eu falei que eu fui questionado na TV sobre a minha aparência física. Eu pensei, tem muitas pessoas que têm cabelo igual ao meu e não aparecem nas mídias. Várias pessoas, as pessoas que usam cabelo como eu não têm essa visibilidade. Eu, na França, quando criança, eu não tinha visto negros na televisão com cabelo natural. E eu quero mudar esse discurso, não estigmatizar as pessoas com cabelo liso, mas eu quero dizer que o cabelo crespo é uma alternativa estética válida, que tem o mesmo valor que qualquer outro tipo de cabelo. Então era importante recolocar essa escolha no centro do debate, no núcleo do debate. Eu escolhi pessoas de várias idades, dos 10 aos 70 anos, mulheres, homens, pessoas com a descendência africana. Aliás, existem países como a Argélia, Marrocos, que também fazem parte da África. Então, eu entrevistei pessoas também de origem árabe e pessoas da diáspora do Caribe, de origem brasileira. E o ponto em comum dessas pessoas era Paris, ter passado por Paris. Então, eu pedi para essas pessoas escolher um lugar em Paris que foi significativo para a pessoa, para mostrar que Paris não era apenas aquilo que era retratado geralmente pela mídia. Então, eu pedi para cada participante contar sua trajetória entre o nascimento e o momento em que a pessoa resolveu usar o cabelo crespo natural. Então, aí, o objetivo era abordar a questão da identidade num país em que impõe normas contrárias à nossa aparência. Eu redescobri pessoas que eu já conhecia através desse questionamento. Teve mais de 100 retratos, foi um trabalho muito grande,
mais de 100 entrevistados, e foi uma forma de revisitar Paris e mostrar Paris de outra forma. A fotógrafa Brigitte Saubier fez um trabalho fantástico. O livro se tornou uma exposição e criamos oficinas em paralelo da exposição, oficinas sobre o cabelo, porque todos os saberes sobre como trabalhar com cabelo crespo se perderam. Então, organizamos oficinas juntando pais e filhos para passar essas histórias, também sobre o véu islâmico, que é muito comum. Trouxemos a Wasek, uma mulher senegalense que organizou oficinas sobre a questão do véu islâmico. Trabalhamos com as jovens gerações para que elas possam se reconciliar com sua identidade. Então, havia fotos de mulheres negras bem-sucedidas. Eu quero que quando as pessoas olham para nós, que inveja da nossa aparência, do nosso cabelo. Eu quero mostrar esse orgulho, que as pessoas se espelhem nessa imagem. Então, a exposição foi exibida na França toda e foi uma experiência incrível para mim, porque somos bonitos e o fato de estarmos em cartaz nas paredes com orgulho é uma forma de nós reconectarmos com nossa identidade através do aspecto visual. Eu só vou pedir para a Mami, a gente já vai passar as perguntas. Eu já me arrependi de ter permitido, de ter anunciado que a gente ia abrir para pergunta. Eu quero levar elas, ficar conversando com elas a noite inteira. Mas antes de passar, eu vou cumprir, porque eu prometi, então, né, palavra, né, promessa é dívida. Mas eu queria só que a Mami repetisse para a nossa audiência o que você falou sobre cabelos brasileiros ou técnicas sobre cabelos brasileiros nos Estados Unidos. Rapidinho. C'était une blague en backstage parce que moi il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué ces quatre derniers jours. Nos bastidores, eu tirei várias fotos das pessoas nos últimos dias para retratar. Eu me espantei com a beleza e a diversidade dos cabelos afros aqui no Brasil. Sempre nos falaram que o cabelo crespo não era bonito. Era visto como selvagem, como dizem em inglês. Então, nós perdemos a forma de tratar esse cabelo. Então, eu vejo essas coroas que vocês usam, mostram que estamos reencontrando essa tradição. Nos Estados Unidos, existem vários níveis. Quando você vai em um salão de beleza para alisar o cabelo, você pode pedir uma alisagem super, uma média, e os preços variam. E o melhor, o mais caro, é o brasileiro. Vamos mudar esse ranking. Keep it nappy. Bom, vamos lá. Quem tem... Renatinho está com o microfone. Eu não vou nem olhar, porque eu não quero escolher. A gente vai fazer assim, 2 perguntas de lá, roda e volta. Olhem pro Renato. Não olhem para mim, que eu não vou escolher ninguém. Ó, já tem um aqui, tá vendo? Não queria me meter, mas não sem querer me meter, já me metendo. E vê o segundo. Obrigado. Fala seu nome. Boa noite, meu nome é Diogo. Oi, Diogo. Queria agradecer por vocês estarem aqui compartilhando com a gente das experiências. E queria... As histórias que vocês contaram sobre a perseguição, sobre o ódio na internet, né, me fez lembrar que em 14 de março de 2018 a gente perdeu uma grande liderança feminina negra aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente
quando a gente vê se perder uma vida dessa, a gente fica se questionando qual é o limite, né, que a mulher negra ela tem de estar exposta nesses espaços de domínio, ser uma referência dentro da sociedade. Como você falou, né, são 3 minutos de silêncio, né? A gente está há mais de 250 dias quase, né, em silêncio, esperando uma resolução desse caso. Eu queria saber como vocês veem isso, né, a partir da experiência de vocês, da vivência de vocês, e como que a mulher negra, quando ela tem a coragem que vocês têm, a coragem que Marielle Franco tinha, de mover estruturas dentro da sociedade, como você se relaciona com os riscos que você passa a sofrer dentro dessa sociedade que quer que você fique dentro daquela caixa, que quer que você não saia de lá, né? Obrigada, Diogo, pela pergunta. Antes, Renato, de você, enquanto você passa, é que eu queria só, vou explicar para vocês. O Diogo se referiu à execução de Marielle Franco. Vocês conhecem? Oui. Isso é importante que nós Então, vamos lá, a gente vai fazer 2, e aí vocês respondem só para ganhar tempo. Quem é a próximo? Seu nome? Washington, meu nome é Washington, boa noite. Boa noite, Washington. Recentemente, eu fiz um post na internet falando sobre estética, né? Não sou digital influencer, nem nada disso, mas sabendo dessas problemáticas que a gente foi conversado aqui sobre estética, sobre cabelo, sobre contradição de nos achar negros e sermos uma raça, não existe raça, enfim. Eu vejo que as pessoas têm exotizado mais uma vez, como fizeram na época da revolução do Black Power e dos anos 80, toda essa história, porque a gente sempre volta a ter que ser didático para explicar, tipo, o meu cabelo ele é natural, não é um movimento, não é uma vontade, ele é assim, eu cresço, ele vai ficar desse jeito, e se eu cortar, alisar, e quando ele voltar, ele vai voltar dessa mesma forma. E quanto é difícil explicar isso, sabe? Quanto é difícil que isso seja escuro para as pessoas, assim. E eu trabalho com animação 2D, e eu super me identifiquei sobre trazer essa narrativa e sobre trazer essa estética para crianças, porque eu nunca me vi na televisão e eu tenho hoje 23 anos, né? Eu nunca me vi e hoje que eu vejo ainda é muito pouco para o que a gente precisa para que essas crianças sejam refletidas na TV. Então, a minha pergunta como para vocês o tempo todo ter que ser didático sobre uma vivência que é natural. Não sei se deu para entender essa pergunta. Deu sim, Washington. Obrigada pela pergunta. Quem quer começar? Mami, começa? Alors, la première question. Donc, mon film s'appelle Marianne Noire. Meu filme se chama Marianne Negras. Marianne é a representação, o símbolo da República. Rokhaya me mandou um e-mail ontem porque fomos xingadas nas redes sociais porque a Marianne não pode ser negra, a República não tem cor. Essa pergunta é recorrente toda vez que eu exibo o filme. Todo ano escolhemos uma mulher e desde 1950 a França escolhe pessoas famosas. Eu vi a Brigitte Bardot para ser a Marianne. Só em 1937 não houve Marianne por causa da guerra. E desde 1992 a mulher escolhida para ser um modelo de Marianne, ela aparece nos selos, nas estátuas, sempre foi uma mulher branca. Então, e o branco é uma cor, sim. Então, quando digo que essas mulheres nascidas na França, nos dizem que a Marianne não pode ser negra, isso nos leva a esse problema da França. Isso leva a França à frente para suas contradições. E qual é a nossa reação em relação a isso? Quando
tem incitação ao estupro, ameaças, então podemos recorrer à justiça. Mas, de outra forma, a gente ri, a gente brinca a respeito. Quando você falou da Marielle Franco, isso foi discutido na França. E é muito importante que essa solidariedade exista da diáspora afro-negra. É muito importante para repensar a forma como nós vemos. Eu sempre penso sobre a ausência. Não tem palavras para falar de nós. A palavra raça não existe. Não podemos usar a palavra negra, não existem estatísticas étnicas. Então, nossa presença é marcada pela ausência, a ausência de palavras, de números, de dados estatísticos. Então, tentamos trabalhar essa questão e na década de... Eu não queria me pensar como africana e a imagem do negro na França na década de 80 era do varredor de rua, pobre, imigrante. Então, os jovens não queriam, negros franceses não queriam se pensar como africanos. Mas nos anos 90 chegou a cultura americana, o povo francês se apaixonou por Michael Jackson e era uma imagem de negro valorizada e que levou os franceses a se pensar como negros. Mas isso não funciona. Nós temos que tentar nós pensarmos como franceses. Isso também não funciona. Então, não podemos ser nem uma coisa nem outra. Então, vamos ser um pouco de cada coisa. O que acontece com o assassinato de Marielle Franco e a forma como foi retratado na França foi incrível. A repercussão desse assassinato na França, ela se tornou um símbolo na França. Ela era desconhecida e se tornou para nós uma irmã. Ela morreu e esses 250 dias de silêncio são 250 dias de barulho para nós. Temos que fazer barulho para essa cooperação entre nós precisa existir. Precisamos saber o que acontece no Brasil e tentar construir, talvez, uma identidade internacional negra além das fronteiras. Não sei se eu respondi a pergunta. Muito obrigada e acho que posso falar por nós todos. Nós aceitamos essa aliança, essa cooperação, essa irmandade. Muito obrigada. Rapidement, j'ai pas grand-chose à ajouter sur Marielle Franco. C'est vrai que ça a beaucoup choqué en France. Beaucoup de personnes sont muita gente na França, muitas pessoas se identificaram com a Marielle, porque entendemos que essa mulher foi calada. Então, entendemos que a expressão das minorias, inclusive das mulheres, tem um limite. E esse limite, eu fui muito emocionada em ver a repercussão do assassinato da Marielle na França, nos Estados Unidos, em várias conferências, ouvi o nome dela. Nem todo mundo conhecia a Marielle na França, mas ela se tornou um símbolo, o símbolo do silêncio que não pode existir sobre a condição negra no mundo e a condição global dos negros no mundo. Então, eu acho que é muito importante que falemos da Marielle, porque ela é um símbolo da condição da mulher negra ao redor do mundo. Ela não morreu em vão. Ela morreu para que possamos lembrar da memória dela e da luta que ela traz. Sobre as questões, as perguntas, a segunda pergunta, nós somos afetados pelo racismo no dia a dia e já pagamos muito caro por isso. O sistema é injusto, não vamos educar as pessoas, não precisamos usar nossa psicologia para educar pessoas que tentam entender o que a gente vivencia. Hoje todo mundo tem acesso à informação e pode se informar por si mesmo, por si próprio, e se tentarmos educar as pessoas que não são afetadas por esses problemas, a gente vai se desesperar.
Isso podemos fazer com amigos, mas não é o nosso papel educar as pessoas em relação ao racismo. As pessoas precisam fazer um esforço. Basta entrar no Google e consultar páginas sobre o cabelo afro, você vai encontrar 15 mil páginas sobre o cabelo crespo. Moi, je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce que tu disais. Je ne sais pas si c'est à cause de mon éducation. Eu não sei se por causa da minha educação, pas très occidentale du temps. eu não tenho uma visão muito ocidentalizada do tempo. Tem coisas que eu gostaria de ver enquanto estou viva, mas enquanto eu estiver viva, mas Je pense à une étudiante que eu me lembrei de uma das minhas alunas, Raya Kina. Eu acho que ela vai assistir essa conferência. Ela estava muito irritada, com muita raiva. Eu sou a única professora negra na minha universidade e tem poucos estudantes negros. Então, nós enfrentamos diariamente microagressões. Às vezes, essas agressões são deliberadas. Muitas vezes, são coisas que acontecem sem a pessoa ter consciência do que ela está fazendo. Então, minha aluna, eu falei para minha aluna, você tem que fazer uma escolha. Se você for agredida 5 vezes por dia, se você tiver que explicar, você vai gastar muito tempo no seu dia a dia. Você não pode usar essa energia toda para fazer outra coisa. Às vezes é muito mais fácil pensar dessa forma do que botar na prática. Mas eu acho que não precisamos, talvez, não estar sempre reagindo, mas usar o nosso tempo para fazer outras coisas. Nós já sabemos que somos agredidas, não podemos ter má fé. Existe a ignorância das pessoas, mas hoje as pessoas, o sistema é desigual e é muito difícil perceber essa desigualdade quando você sempre esteve do outro lado dessa barreira. É muito difícil entender alguém, por exemplo, que fez uma piada sobre mulheres, que isso estava fora de contexto. Então, precisamos pensar o tempo de forma diferente. Para pensar, isto é cuidar de nós mesmos e pensar em como construir a nós mesmos. Obrigada. Temos mais uma rodada de perguntas, que vai ser a última. E eu queria pedir para o... Mais uma pergunta? Tá. Tá, então já fala. Mas que eu queria pedir uma mulher, gente. Só um homem perguntou. Socorro. Por favor. Tem uma aqui. Boa noite. Bonsoir. Seu nome, por favor. Meu nome é Tobias. Oi, Tobias. Bonsoir, Mami Fatou e Rocaila. É o máximo do meu francês. A pergunta era muito pontual para Mami Fatou, era o nome do filme, né, de 2014, que acabou não dando tempo para anotar. Mas, já que foi falar dessa questão das narrativas pretas, eu gostaria só de trazer a lembrança que essa construção do negro também nos espaços ainda é uma dificuldade muito grande, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para as duas, né? Já que eu trabalho em um museu que, no momento, agora está apresentando uma exposição com narrativa negra. Chama-se, o nome da exposição é Das Galés às Galerias, a presença e o protagonismo do negro no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Essa exposição ela é inédita, né, num espaço considerado branco, né, e ela vai até o dia 25 de novembro. É a primeira vez que está ocorrendo uma exposição onde se dá o protagonismo ao negro, no espaço das artes plásticas, que é um espaço também muito embranquecido aqui no Brasil. A minha pergunta para vocês lá nos museus, né, como o Louvre, né, já que a Beyoncé esteve no Louvre, tratando das narrativas negras, como é para vocês também
nos espaços, né, expositivos, né, na França, né, já que nós não temos palavras para falar de nós, léxico, né, como vocês falaram, também não temos imagens, né, que nos representam. Obrigada, Tobias, pela pergunta. Aqui a última, Renata. E eu vou pedir desculpas para o restante da nossa plateia, porque o tempo está chegando ao fim. Boa noite. Eu sou africana, morando aqui no Rio de Janeiro. Fala mais pertinho do microfone. Qual é seu nome? Mariama. Aí eu queria perguntar o seguinte para as meninas, né? Eu acompanhava já a Rocaille há muito tempo, sigo ela, o trabalho dela. Parabéns pelo seu trabalho. Sou da Guiné-Bissau, então eu não falo francês, sou da colônia portuguesa. Eu queria saber de vocês em relação ao cabelo. Eu nasci na África, cresci lá e sempre alisei, fiz trança ou deixei meu cabelo natural. Mas eu nunca me senti fora, sei lá, eu nunca me senti não sendo negra, não sendo guineense por alisar o meu cabelo. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham em relação a isso. Que aqui, hoje, eu sinto que quando a pessoa é negra, ela alisa o cabelo, ela é como se fosse que ela fica meio que fora. Muita gente acha que ela não está sendo ela mesma. Eu não penso isso, Mariana, pelo como eu cresci. E em relação a vocês, não sei se vocês nasceram na África, cresceram lá e foram para a Europa depois, como eu, vim para cá adulta para fazer faculdade. No início, eu tive umas dificuldades na universidade. Só que tudo ficava estranho para mim, porque eu não cresci, me senti... você é negra, então você tem que se esforçar mais, você tem que fazer sei lá o que mais. Nunca senti isso. Aí eu queria saber de vocês, como que vocês veem as outras pessoas negras que nasceram fora da África. Como que vocês veem essas pessoas? Eu sinto que muitas coisas é muito... Tá bom, obrigada. Obrigada. Deixa eu só te explicar uma coisa. Elas falaram longamente sobre isso. A Mamé nasceu no Senegal e foi para a França. Rocaille nasceu na França, é francesa desde sempre, inclusive falou dessa experiência de as pessoas perguntarem qual é a origem dela, de ter sempre uma dúvida em relação à identidade. Eu acho que deve ter chegado depois, elas explicaram isso. Mas acho interessante a sua pergunta sobre a experiência de outras nacionalidades, né? E o Tobias, que trouxe essa pergunta super interessante sobre a presença da arte, dos artistas, da produção artística dos negros nos museus, nos espaços de exposição na França. No Brasil, como ele próprio lembrou, é muito rara, episódica. Le titre du film est Bande de Filles et le titre en anglais c'est Girlhood. Turma de mulheres, turma de meninas. O filme foi problemático e esteticamente muito bonito, mas não acontecia nada dentro do filme. E o problema do filme era o discurso da diretora. Depois de ter ouvido a diretora falar, eu voltei para minha casa, eu liguei Mabula e o projeto de Marianne Negras começou. Uma das falas que ficou na minha mente foi: eu fiz esse filme, fiz filme sem fazer nenhuma pesquisa sobre essas meninas negras de periferia que eu via no metrô. Elas são selvagens, elas são barulhentas, e eu tenho a minha liberdade artística que me permite usar esses corpos negros. Mas o corpo negro no Ocidente não é uma página branca. Ele tem que ser decifrado antes de ser universalizado. Em determinado momento, ela disse: minha heroína é tão universal que ela poderia representar qualquer mulher de qualquer época. Isso não é verdade. Uma mulher branca, francesa, que mora no centro do país, não vai se identificar
aquela heroína, ela não é universal, ela representa todos os estereótipos vinculados à mulher negra, violenta, briguenta, perdida. São todos os estereótipos que recorrentes em todos os filmes que eu encontrei naquele filme, entre o discurso da diretora e o da crítica, que se entusiasmou por esse filme, usando esses... Foi demais para mim. Então, eu tinha que dar uma resposta a esse filme. Então, a esse filme, Girlhood, Bando de Mulheres. Sobre o filme Turma de Meninas, de Céline Sciamma, esse filme chegou em um contexto em que não havia filmes negros. Se fosse em outro contexto, se já houvesse uma produção negra, o filme não teria tido as mesmas repercussões, mas as expectativas eram muito grandes em torno desse filme, porque era o primeiro filme negro. Então as pessoas tiveram a sensação de serem reduzidas a uma representação unívoca. Então, isso também se aplica à questão dos museus. Tem a questão dos artistas que fazem as obras, mas também tem a questão das obras em si. Um dos desses intelectuais está aqui hoje e trabalha sobre o patrimônio dos museus franceses, que a França roubou obras de arte nas colônias africanas. São obras que pertencem, que foram roubadas de populações dominadas. E o caso de todos os museus franceses. Então, o que constitui o corpo do acervo, o acervo dos museus franceses, a quem ele pertence realmente? Eu não sei, eu acho que essa problemática vai vir à tona na França muito em breve. E a questão de quem são os artistas é a segunda pergunta. A questão da presença negra implícita. A Françoise Vergès organizou uma visita do Louvre para mostrar de qual forma a escravidão é retratada. Podemos ver, através de algumas obras, a relação entre a França e os territórios colonizados, através de quadros que representam elementos como tabaco, chocolate, que são elementos da exploração. Isso mostra de forma implícita a presença de pessoas negras que são colocadas em segundo plano, como uma presença simbólica. Isso mostra que os negros existem na representação artística francesa antiga, mas não foi pensada dessa forma. Foi uma representação implícita, apesar do confronto entre os europeus e os africanos ter sido brutal e ter produzido mudanças na alimentação, na forma de se divertir, etc. E o último clipe do Beyoncé, que foi filmado no Louvre, a forma como ele foi recebido na França, é um pouco estranho. As pessoas criticaram esse clipe, apesar do Louvre ser sempre usado em clipes ou em filmes. É um espaço que foi negado aos negros. E o Louvre, o Museu d'Orsay, recebe muitos grupos escolares e, inclusive, houve grupos que vinham da periferia francesa e que foram mal recebidos, maltratados pelos seguranças, pela equipe do museu. Então, é importante, todas essas questões se levantam, vêm à tona, e a questão dos artistas, os artistas negros franceses, porque tem artistas americanos, negro-americanos, que são exibidos no Grand Palais, mas os franceses têm menos espaço de exibição. Alguns desses artistas negros franceses conseguem expor obras no estrangeiro, mas não na França.
Então, existe uma simpatia a respeito dos artistas negros estrangeiros, mas a França se recusa a acolher artistas negros franceses. Sim, mas tem um movimento desde os últimos 10 anos para a criação de novos espaços para acolher os artistas franceses negros. E isso ecoa um pouco o que está acontecendo aqui no Brasil. Muito obrigada. Bom, a nossa mesa chegou ao fim, o horário acabou. Mas eu queria ouvir as despedidas, né, das nossas duas excepcionais convidadas. Foi realmente uma honra mediar essa conversa com vocês. E aí vou dar um minutinho para se despedirem da FLUP. Não, é verdade. A pergunta sobre cabelo da Mariana, que acabou sem resposta, porque a gente falou muito da arte. Então, plus sur l'Afrique, enfin, moi, je pense que toi tu as vécu, moi j'ai pas vécu au Sénégal, j'y suis allée régulièrement quand j'étais petite, mais j'ai jamais vraiment vécu. Quando criança, mas eu nunca morei lá. As reações mais negativas em relação ao meu cabelo foi no Senegal. Aconteceram no Senegal. A questão não é ser mais africano ou menos africano. A questão da resistência através do cabelo é mais urgente hoje, em um contexto em que você é minoria do que em um contexto em que todo mundo é negro, porque você precisa valorizar o fato de ser negro em um contexto em que você é estigmatizado. A Fatou cresceu no Senegal e não teve essa vivência. Eu sempre soube que era problemático ser negro, porque não era o caso de todos. Eu acho que cada mulher tem liberdade para usar seu próprio corpo da forma como ela quiser, mas quando a maioria das mulheres negras escondem seu cabelo natural, eu chego a me perguntar o que isso significa. Eu não vou julgar ninguém, mas o que isso significa politicamente em relação a essa história, ou socialmente considerar que o nosso cabelo natural não é bonito o suficiente para ser mostrado. E eu tenho que me fazer essa pergunta. Eu nunca vivi na África, Fatou poderia falar melhor a respeito. Eu concordo com você. Eu nunca alisei meu cabelo. E quando comecei a fazer meus dreads, houve reações estranhas, porque existe toda uma mitologia em torno do rasta, do cabelo rasta. Mas isso tem a ver com o fato de o branqueamento de pele, por exemplo, é uma questão problemática na África. E o alisamento também. Uma amiga minha escreveu um livro sobre a forma como nós, africanos, estamos perdendo a arte das tranças na África. É o cúmulo, é o fim da picada, porque estamos perdendo a arte das tranças, porque nos salões em Dakar, a moda é o alisamento, as pessoas alisam o cabelo e pagam caro por isso. E a gente vai poder falar sobre isso fora dessa conferência, mas isso levanta muitas perguntas sobre a herança da colonização, o que a gente considera bonito, o que a gente considera feio, porque quando uma mulher usa o cabelo afro, ela é desprezada, mas hoje tem a reapropriação de velhas técnicas antigas que nossas avós usavam, mas as pessoas são mal vistas em Dakar com as pessoas que fazem isso. Então, por que nós temos esse olhar sobre nosso próprio cabelo? É interessante se perguntar isso, seja no Senegal. É outra problemática, mas é bem parecida com o que acontece na França sobre
como nós consideramos o que consideramos bonito, feio, porque as pessoas gastam dinheiro para branquear a pele. Isso levanta a pergunta sobre os padrões de beleza e quem define esses padrões. Agora acabou. Voilà, maintenant c'est fini. Quero agradecer muito a Mami Fatou Niang, a Rokhaya Diallo, é isso? Rokhaya Diallo, pela presença, pelo compartilhamento brilhante dos conhecimentos de vocês, das histórias de vocês. Tenho certeza que saímos todos daqui muito revigorados, né? Com o aprendizado e, sobretudo, com as semelhanças, né, das nossas histórias, das nossas trajetórias. Muito obrigada, voltem sempre. Agradeço muito à FLUP. Je voulais juste rajouter une chose, vraiment très rapidement. Muito rápido. Isso, quando eu falo do tempo contínuo, que o tempo contínuo, nós progredimos. Uma aluna minha nos Estados Unidos fez uma apresentação bonita e fez uma pesquisa genealógica para saber de onde ela vinha, da África, e ela não conseguiu, ela só conseguiu encontrar os rastros de quem desembarcou nos Estados Unidos. Mas eu falei para ela, imagina o que essas pessoas, seus antepassados, vivenciaram, passaram para você estar aqui hoje. Então, quando falamos da Marielle e dessas histórias, pode parecer uma coleção de histórias, mas estamos aqui hoje, estaremos aqui amanhã, nossos filhos estarão aqui depois de amanhã. Sempre estaremos presentes. Muito obrigado. Mais aplausos, pessoal. Vamos aplaudir mais essa mesa maravilhosa.